Gênesis capítulo 2, verso 18 em diante. Senhor Deus, a coisa melhor que se faz nesse tempo é crer. Crer no Senhor supera toda a posição do mundo. Tudo que possivelmente Satanás tenha para oferecer, creio em Ti. Cremos em Ti. Todos nós estamos seguros disto, Pai, e que o Senhor moverá nosso coração. Nós pedimos a Ti, não queremos apenas algo emotivo, nós queremos um fundamento tremendo da palavra. É tempo para tudo isto, Senhor. Que o Senhor possa manifestar em cada um de nós e nos sustentar com esta palavra divina. Esperamos em Ti, cremos em Ti, e esta congregação, juntamente com outras que estão através do rádio nos ouvindo, estão esperando unicamente no Senhor. Dá-nos reverência diante de Ti. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos à leitura agora. Gênesis 2, verso 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e todas as aves dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e as aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: este é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Pode assentar, irmãos. Deus os abençoe. Talvez o seu pensamento pode estar em torno disso, mais uma vez, sobre casamento, né? Mas me desceu algo enquanto eu lia a mensagem, nomes blasfemos, pregada pelo profeta, na página 18. Então me desceu algo, e as escrituras logo veio em seguida para mim
poder comentar com vocês. Até chegar lá, muitos dizem ter o Espírito Santo, diz o profeta, sem ter nascido de novo. A pessoa não pode dizer que tem o Espírito Santo. Eu quero que você para agora. Deixa de pensar na mulher, no marido, nos filhos, no problema. Escuta a mensagem agora. Muita gente, não é gente só lá de fora, não. Estamos falando com gente que crê no profeta. Não com gente que não crê. Com gente que crê no profeta. Muitos dizem ter o Espírito Santo e ainda não nasceram de novo. Como que a pessoa pode dizer ter o Espírito Santo, sendo que o novo nascimento, olha a distância que está. O novo nascimento, fé e novo nascimento, está tudo ali. E a pessoa diz ter o Espírito Santo, ele diz sem ter estas virtudes. Sem ter estas virtudes. Como que a pessoa pode ainda dizer que tem o Espírito Santo sem ter essas virtudes? A igreja está acostumada a ouvir fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Isso eu sei de cor. Agora, eu tenho isso de verdade? De cor eu sei falar. Tenho isso de verdade? Você pode saber citar isso daí, mas isso está em você? De verdade? Está em você? Então não vamos enganar a nós mesmos. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem todas essas virtudes. A pessoa que diz ter o Espírito Santo, ela nasceu de novo, para poder formar essa construção que é a casa onde Deus mora. Deus não mora numa fé minha, numa virtude minha, numa ciência minha, numa temperança minha, numa paciência minha. Deus não mora numa piedade minha, que eu possa piedade de você. Deus não mora num amor fraternal meu. Deus mora numa casa dele. Deus não paga aluguel. Deus não é inquilino. Deus é proprietário. E a gente precisa descobrir isso, gente. Isso não é nosso, isso não é tijolo meu. Nada dessa estatura que eu disse para vocês, nada disso é nosso. Irmão Brana veio dizer assim, isso é fé de Jesus Cristo, virtude de Jesus Cristo, ciência de Jesus Cristo, paciência de Jesus Cristo, temperança de Jesus Cristo, piedade de Jesus Cristo, amor fraternal de Jesus Cristo. E ele chegou ao ponto e diz, e amor, o qual é Jesus Cristo. A estatura completa. Então sabe qual é o meu pensamento? Feitos do mesmo material. Coisa quando desce assim, é tremendo. Um tópico quando desce assim. Feitos do mesmo material. Deus não mora em casa que eu fiz. Porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, mas corpo me preparaste. É Deus fazendo aquilo. Deus fez o corpo para ele morar. Deus faz o crente para ele morar. Não tem nenhum esforço meu, não tem fé minha, não tem assiduidade na igreja minha, não tem nada meu nessa casa, tudo é de Deus. Deus diz, sai de cena que eu vou construir em você uma casa para eu mesmo morar. Sai de cena. Nós somos um atrapalho para Deus. Nós não deixamos o arquiteto trabalhar. Nós não deixamos o construtor levantar essas paredes. Mas ele diz, sai de cena, porque eu farei em você. E Deus não mora em animais.
Deus não mora em cavalo, Deus não mora em boi, nem em vaca. Satanás pode habitar lá, mas Deus não. Deus faz corpo para ele habitar. Você pode ter uma vontade de ter Deus, mas você tem que dar lugar para ele ir construindo você segundo o que ele pensa, segundo o que ele quer, para ele poder vir e morar em mim e em você. Se eu quero ser morada de Deus, então deixa Deus edificar em você a casa na qual Deus mora. William Branham veio e diz: esta é a casa que Deus mora. Qual? Esta é a casa que tem a estatura, é a casa que Deus mora. Quando Deus vem morar, ele já é a cobertura. Ele faz e vem morar, porque ele é a cobertura desta casa. A pirâmide foi feita sem aquela pedra de coroa, porque a pedra de coroa é Deus. Então Deus vem e constrói o crente. Eu quero que você tire a ideia da igreja. Eu quero que você tire a mente da igreja. Deus não tem nenhuma igreja santa. Deus pega um indivíduo na igreja. Ele pega um indivíduo, a pessoa, não as pessoas. Ele pega o indivíduo, é aquele que dá lugar para Deus trabalhar. Deus levanta, ergue uma casa dentro desse corpo onde Deus diz: aqui eu moro. Aleluia. Raabe era uma casa de prostituição, mas foi ela quem fez aquela casa. O pai dela, talvez desprovido de uma experiência do que poderia ser sua filha, ao soltá-la para o mundo porque teve uma falha, deixá-la embora de casa porque teve aquela falha, ela por si mesma construiu uma casa para ela chamada casa de má reputação. E aquela casa, você poderia passar ali e dizer: aqui mora Raabe, aqui mora uma prostituta, aqui mora uma mulher desprovida de caráter. Mas um dia Deus viu que ele tinha um indivíduo lá naquela cidade. Jericó? Você lembra? Jericó. Deus tinha uma pessoa. Ele diz: eu tenho uma casa em Jericó, e eu vou levantar essa casa lá, porque eu tenho uma pessoa na qual eu posso trabalhar, e ela dá lugar para eu levantar uma casa, para eu morar. E Deus mandou Josué mandar uns espias lá. E os espias entraram na cidade e vasculha daqui e dali, não tinha ninguém que dava lugar para os espias. Ninguém aceitava os mensageiros. Deus não vem primeiro, ele manda mensageiro na frente. Ele sempre faz assim. Ele não vem primeiro, ele manda mensageiro. Ele era representado por Josué, mas ele diz: mas eu não vou. Josué, você não vai agora. Manda mensageiro primeiro. E os mensageiros chegaram, e eu posso ver sempre quando eu prego isso, parece que eu estou vendo os rapazes andando dentro de Jericó, para lá e para cá, e eles não sabiam endereço de ninguém, e Deus mandou eles ir lá, porque tinha uma pessoa na qual Deus ia formar uma casa para ele morar. E esses homens andam para lá e para cá e não encontram casa, lugar nenhum, e daqui a pouco o próprio Espírito Santo fala para aqueles mensageiros: dá uma virada para a beira desse muro aí. E eles deram uma olhada, já podia ter alguns nomes: casa de família. Esse lugar aqui não é bom. Será que foi o Espírito Santo mesmo que mandou nós para cá? Esse lugar aqui é de má reputação, tem sinal ali, ó. Onde tem casa de família, porque tem prostituta perto. Tem muita prostituta perto, então está escrito assim: casa de família.
Quer dizer, naquele lugar você não vai não, você que é oferecido está atrás de mulher, não vai não, porque ali está, já tem um selo, casa de família. Mas existia outras casas que não era de família, era casa de prostituição. E Deus, o Espírito Santo, guiando esses mensageiros. Daqui a pouco o Espírito Santo direciona eles para a beira do muro e diz, olha, entra naquela casa. E eles podiam olhar e dizer, mas não tem nenhum sinal, senhor. Não tem nenhum sinal, casa de família, nós queremos entrar em casa de família, porque pelo menos dá caráter, nós somos servos do Senhor Jeová, do Todo-Poderoso. Não tem nenhum sinal, entra nessa casa. E eles batem a porta e vem aquela mulher linda, porque Raabe não era feia, Raabe era uma prostituta bonita, e chega à porta, o olhar dela já é diferente, ela era uma prostituta, mas quando ela olha naqueles homens, ela já olha diferente, os homens olham nela e olham diferente. Irmãos, quando Deus está num homem, num mensageiro, ele é obrigado a olhar diferente, porque Deus está olhando através dos olhos dele. Dê os seus olhos para Deus um pouco. E eles olharam na prostituta, e ela chamou eles para dentro, e agora já não era um homem só, não era para fazer farra sexual, a coisa agora mudou, o clima na casa de Raabe mudou, chegou gente diferente na casa de Raabe, ela recebia muitos homens em casa, mas agora apareceu homens diferentes, não um só, mas apareceu homens diferentes, e estes homens tinham uma mensagem de Deus. E quando eles entraram, ela olhou neles e disse, eu vejo que vocês são homens diferentes. Eu conheço que o vosso Deus vem fazendo aí atrás, acabando com todas as nações, desbaratando tudo. O que vocês me dão? Eu creio nele. O que vocês me dão como segurança? Irmão, não tinha sacerdote que cria em Deus naquela cidade. Não tinha missionários, não tinha pregadores que cria em Deus para ser um templo onde Deus pudesse entrar, para ser um corpo onde Deus pudesse levantar moral, dar fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e morar lá dentro. Não tinha um pregador, não tinha um agente moral que podia dar lugar a Deus. Mas a Raabe diz, eu creio. Eu creio. E ele disse, você crê? Então aqui tem um cordão vermelho, tem um sinal. Nós vamos sair e você aplica esse sinal. E eles saíram e ela colocou o cordão vermelho naquela janela. E o mensageiro de Deus, o Josué, quando passasse por ali, que ia destruir Jericó, ele só reconheceria o trabalho de seus mensageiros. Guarde bem, o mensageiro de Deus, Josué, apontava para o Espírito Santo, que reconheceria somente o trabalho realizado pelos seus mensageiros, agentes, homens seus, de seu ministério, que cria nele, que estava em Israel, que foi escolhido por Deus para levar a mensagem a Jericó, para preparar uma mulher onde Deus ia fazer uma obra. Aquele Josué só ia reconhecer a mensagem daqueles mensageiros. E você não pensa que Deus vai reconhecer a nossa mensagem por batista, católica, assembleana, pentecostal? Deus não reconhece essas mensagens. Deus só reconhece a mensagem quando ele manda seu mensageiro. Deus reconhece Lutero, por mais que ele foi um sacerdote, mas Deus reconhece ele, que ele saiu de lá e jogou aquela hóstia no chão e diz, isso daqui não é o corpo de Cristo, só o representa. Isso só representa o corpo. Ele falou através de Wesley. Deus reconhece Lutero, reconhece Wesley, reconhece o povo que creu naqueles dias. E agora, por último, ele diz, Elias virá primeiro
e restaurará todas as coisas. E em outras palavras, eu mando um profeta na frente, ele restaura, e quando eu vier buscar esse povo, eu não vou perder tempo de pegar ninguém dessas outras alas. Não vou perder tempo de ir de igreja em igreja tirar, porque o meu mensageiro que eu mandei na frente, ele já precursa a minha segunda vinda. E a sua mensagem prepara esse povo antes de eu chegar. E a hora que eu chegar, eu só vou respeitar aquele que creu no meu mensageiro. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Pode ser quem for, com a maior santidade, pode estar pregando com a maior santidade, com o maior caráter, mas se não recebeu o mensageiro de Deus naquele dia, quando Deus vier buscar sua igreja, ele não é responsável por mais ninguém, senão por aqueles que aceitaram o mensageiro de Deus naquela era. Se isso não for o Espírito Santo, eu não sei mais o que é Espírito Santo. Aleluia! O mundo de hoje não conhece esta verdade. Eles não conseguem ver. Pode ser grandes cidades, mas Deus manda o mensageiro, nem se for para Raabe, desgraçada, desprovida, sem caráter, mas vem cá, eu formarei em você uma casa onde eu vou habitar. Onde eu vou habitar, vou manifestar minhas virtudes. Aleluia. Quando eu vejo estas coisas, o meu coração quase explode. E ver que o mundo, cegamente, e crentes na igreja, dentro do tabernáculo, para lá e para cá, mornos como Laodiceia, cegos como Laodiceia, nus como Laodiceia. Não fale somente dos de fora, não, porque Deus trabalha com o indivíduo, não é com grupos. Deus não trabalha com a igreja inteira. Deus pega o indivíduo. Tem crente aqui nesta igreja que Deus já mora nele faz tempo, mas tem gente aqui nesta igreja que não tem nem alicerce para Deus habitar, não tem nem alicerce para Deus começar a construir, porque não nasceu de novo. E a primeira coisa é nascer de novo e ter fé, para que Deus possa levantar uma casa onde Ele possa dizer: eu moro aqui. E diz o irmão Branham naquele filme, ele disse: se um gavião ou qualquer outra coisa vier mexer com esta águiazinha, ela vai ter que tratar com a águia mãe. Sabe por quê? Porque a águiazinha é feita do mesmo material da águia mãe. E senhor gavião, se você tentar mexer numa águiazinha com as suas garras, agarrar uma águiazinha, o meu Deus está de olho. Meu Deus não perde eleito, não. Quem desvia da igreja é nós que desviamos, é nós que perdemos membro. Deus não perde membro. Deus não perde. Nós perdemos porque chamamos tudo. Nós trazemos lambari, sapo, lagartixa e trazemos tudo na rede, mas Deus não, Ele pega só o peixe. Você está com um sapo na igreja e achando que vai dar alguma coisa. É sapo, não vai dar nada. Não precisa nem preocupar. Deus vai trabalhar aonde tem natureza revelada. É onde é peixe que aponta para a revelação. É ali que Ele vai trabalhar. Ele vai entrar nesse indivíduo. Mas não é a igreja inteira, não. É por isso que você vê a igreja dormente. É por isso que você vê gente indiferente. Indiferente quer dizer fria. Gente fria na igreja. É por isso que você vê ainda mulheres colocando roupas curtas e saia rachada e mostrando parte do seu corpo. É por isso. Não vou dizer que não são peixe. Não são peixe. São peixe. São os lambarizinhos. Eles estão aí na flor d'água.
eles nunca vão aprofundar, eles nunca vão saber o que é uma vida íntima com Deus, eles nunca vão lá no fundo e pode descobrir a grandeza de Deus lá do fundo do mar. Lambarizinho aqui de flor d'água. Tá bom, meu irmão, lambari de flor d'água você vai encontrar em toda denominação, tudo lambarizinho. Deus está procurando os seus, e os dele ele não perde. Ele viu uma, irmãos, é uma vergonha para uma cidade, eu não sei quantos mil habitantes tinha, mas uma cidade daquele tamanho só tem uma pessoa, irmãos, uma pessoa, e Deus não perde, tem uma. Deus não vou largar de mão, não, tem uma. Aquela ali é uma casa, eu vou morar lá, eu vou morar, e tem uma. É Deus que comprou o terreno, é Deus que pagou o preço, é Deus quem faz a casa. Você não tem que preocupar, porque ele já pagou o preço, já está tudo pronto, é só você crer. Se você crer, fica quietinho, ele começa a construir fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. E diz: agora, meu filho, minha filha, agora vamos viver juntos, agora eu vou morar em você. E ai daquele que tocar nela, ai daquele que tocar nele, Deus está ali dentro. Esse é o tempo que nós temos que descobrir Deus escondido em pele humana. Deus escondeu no Filho, o Filho era Deus encarnado. Depois ele começou a esconder na igreja primitiva, naqueles que creram nele e receberam o Espírito Santo, não só língua estranha. Aquele povo vivia a palavra, aquele povo tinha caráter, aquele povo tinha testemunho, aquele povo morria pela verdade. Hoje são todos negociantes, compradores, vendedores, negociantes do Evangelho. Não é como Pedro, como Paulo, não é como João, que não tinha ouro, não tinha prata, por isso ele não era aquilo que eles pensavam hoje, estão pensando hoje, que Pedro foi papa, coitadinho, tão pobre, tão iletrado, que não sabia ler nem escrever. Incultos, a Bíblia diz, mas eles haviam estado com Jesus. Aleluia, aleluia. Meu Deus do céu. Mas aqui está, Deus mora numa casa assim. Depois que ele formou Raabe, dentro daquele período que Josué recebeu os mensageiros de volta, Raabe ficou sozinha em Jericó. Não havia mais prostituição na casa de Raabe. Não havia, tudo havia mudado na casa de Raabe, tudo mudou. Ela estava esperando Josué, ela estava esperando aquele general, que ele vai passar por aqui e vai destruir Jericó. Mas ele disse, os seus mensageiros me avisou que eu posso ficar descansada, que não tem perigo. William Branham diz, aplique o sinal e não tem perigo, porque Deus só respeita o sinal. Só o sinal que ele respeita, tenha o Espírito Santo aí dentro e não dons. O Espírito Santo é a própria vida de Deus. Quando eu recebo o Espírito Santo, eu já tenho fé, já nasci de novo, tenho fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. O Espírito Santo desce. Diz: agora eu vou morar em você. Amém? Escute-me agora. Chegou o ponto que Josué passou por ali e disse: tirai desta casa a Raabe e quantos nela estiver, porque ele, o mensageiro, havia avisado: ponha tudo que você quer debaixo deste sinal, traga para sua casa. Já pensou bem, papai de Raabe, que tinha desprezado a filha e a filha tornou uma prostituta, mamãe de Raabe, agora, escutando a mensagem, eu não sei o que aconteceu, meus irmãos, não sei como aconteceu, mas agora ouvindo uma mensagem de Raabe, filhinha, chega em casa, papai, mamãe, eu recebi uns mensageiros do Criador, do Senhor Jeová, do Eterno, como você queira. Eu recebi esses mensageiros lá em casa, parei com a minha vida de prostituição, e eles disseram que vão destruir Jericó, e que só não vai destruir quem estiver na minha casa. Não é na casa dos grandes, dos nobres de Jericó, mas
mas quem estiver na casa da antiga prostituta Raabe, quem estiver na minha casa, papai deve ter crido nela, mamãe também, irmãs também, irmãos também. Se é assim, filha, vamos para lá, vamos nos esconder lá. Família, se vocês quiserem ser salva, você só pode ser salva crendo no mesmo Deus, tendo a mesma mensagem. Você não espera que Deus vai chegar aqui e catar um punhadinho de uma igreja, outro de outra. Vocês estão enganados. Ele está fazendo isso hoje através dos mensageiros, que é o profeta e os que crêem no profeta. Está fazendo isso. Está tirando um pouco de cada lugar, não para formar uma denominação, mas para que as pessoas creiam que Deus tem mandado um profeta nesta era. E os que creem vão aliar-se a esta palavra e alinhar-se a ela também. Vão ligar-se a ela e ficar esperando o arrebatamento. Você não tem que confiar na verdade no homem, porque é Deus que está no homem. Eu não confio nem em mim, é Deus que está em mim. Você não confia em mim aqui, irmãos, confia em nada, confia em Deus. Confie em Deus. Por mais que você ponha a sua confiança no homem, um dia ele vai te decepcionar. Mas se você confiar em Deus, nunca você será decepcionado. Ponha a sua confiança nele. Se você confiar na mulher, ela vai te decepcionar. Mas confiar em Deus, nunca você será decepcionado. Aleluia. Agora, o motivo de haver tanta confusão hoje sobre o Espírito Santo é porque isso não é ensinado corretamente. Não ensina o que é o Espírito Santo corretamente, então há muita confusão. Agora você sabe o que é o Espírito Santo. Quem é que sabe que tem o Espírito Santo agora? Você já tem aquilo ali. Nasceu de novo, é novo nascimento e fé. Virtude. Não é sua não, tudo de Jesus. Fé de Jesus, virtude de Jesus, ciência de Jesus, temperança de Jesus, paciência de Jesus Cristo, piedade de Jesus Cristo, amor fraternal de Jesus Cristo. Se você já tem estas virtudes em você, então o Espírito Santo vem e te sela. Esse é o crente que vai no rapto. Esse é o templo onde Deus habita. Nessa casa habita Deus. Foi o que Josué disse: tirai, olha bem, todos que estiverem dentro dessa casa, não vai derrubar essa casa agora não, porque nessa casa aí agora habita Deus. Habitava uma prostituta, mas agora habita Deus. Habitava um homem que não presta, mas agora habita Deus aí. Deus forma a casa dele em você. Você é o terreno de Deus e ele comprou, dá lugar para ele construir. Talvez fica tão miserável, dizer, não, vou deixar Deus construir aqui, não. Você então não é de Israel. Aqueles que estavam ali parentes de Israel não deixavam Israel passar na terra deles, não deixava Israel passar lá, mas Deus não tinha que construir nada com eles também. Deus estava com o povo peregrinando daqui para ali, mas com promessa: vocês vão entrar em Canaã. Nós estamos nessa terra, é para isso. Você não tem que preocupar com grandes coisas, com terreno, com casa, com fazenda, e com porco, e com vaca, e com tantas coisas, mas é muito bom ter tudo isso. Mas a preocupação essencial hoje é com o Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso de ser morada do Espírito Santo. Então, Senhor, acabe essa casa, Senhor. Ele diz, então me dê lugar logo. Dê lugar para eu trabalhar. Dê lugar para eu trabalhar, que eu vou construir em você a casa onde eu vou morar. Eu construo uma casa no terreno que eu comprei e paguei com meu próprio sangue quando morri na cruz do Calvário. Eu comprei, já verti sangue, escorreu na terra, eu estava te comprando esse pó que é você. E agora ele está fazendo morada, ele está fazendo a casa aí dentro de você. Não é todo mundo que entende isso, tão simples, meu Deus do céu. Mas não é todo mundo que entende, não é todo mundo que deixa Deus trabalhar aí dentro, não é todo mundo que deixa Deus construir essa casa aí dentro. Não é. Mas aqui está. O motivo de haver tanta confusão hoje sobre o Espírito Santo é porque isso não é ensinado corretamente. E quando se fala do batismo do Espírito Santo, tem muitas coisas que acompanham isso. Quando se fala do batismo com o Espírito Santo, tem muita coisa que acompanha isso. Ele diz, é como o carro. Você diz, eu tenho um carro, mas esse carro tem bateria, esse carro tem bobina, esse carro tem tudo que você pensar, ele tem lá. Senão você não tem carro, você tem uma caixa.
E aí está o indivíduo dizendo: eu tenho o Espírito Santo. Mas espera lá, o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, então você tem que ter fé, virtude, é acelerador, é freio, você tem tudo ali, ó. É bateria, é farol, você tem carburador, motor de arranque. Lê, vocês já leram a mensagem? Está aqui, ó, nomes blasfemos. Página 13, não tem parágrafo? Página 13. E quando se fala do batismo do Espírito Santo, tem muita coisa que acompanha isso. E está vendo? Tem muita coisa que acompanha isso. E eis o que penso, que Deus está provando que o Espírito Santo está aqui. Está vendo? Aleluia. Ele está provando que o Espírito Santo está aqui. O meu tempo é curto aqui, não é, meu irmão? Não sei nem quantos minutos eu tenho, mas eu estou cronometrado aqui, certo? Eu não gosto de pregar muito, então eu gosto de ter tudo marcadinho aqui para mim. Eu limito essas pregações, que eu sei que Deus, se for falar, Deus fala a noite inteira. Deus tem muita coisa para falar, e eu, enquanto eu estiver aguentando, Ele pode falar, mas Ele sabe também. Deus é o herdeiro e faz a coisa tudo certinha. Aquilo ali pode ser cronometrado também. Quero escutar para mim chegar no finalzinho aqui. Gostei muito disto. E quando você tiver fé, foi esse parágrafo aqui que me inspirou. Quando você tiver fé, ainda não falei nada do que eu pensei, mas já chegou, teve muito bom. E quando você tiver fé, virtude, sabedoria, temperança, paciência, piedade e amor fraternal, então o Espírito Santo desce e sela você como uma unidade. Como uma unidade, do mesmo modo que Ele sela as eras da igreja como uma unidade, e do mesmo modo que Ele faz a sua noiva. É o modo que Ele faz seu indivíduo. Do jeito que Deus faz a sua noiva, as eras da igreja, Deus teve que esperar até essa era de Laodiceia para poder terminar, dar o acabamento. Teve que esperar, mas no indivíduo, cada indivíduo em cada era, ele construía dele uma casa. Cada indivíduo, ele construía nele uma casa. Ele morava naquele indivíduo. Era indivíduos nas eras. Agora nós estamos na última era, que Ele está formando a sua noiva. E a sua noiva é formada com tudo isso daí também. Esta natureza cétupla do Cordeiro. E aqui está. E o que me inspirou foi isso aqui: do mesmo modo que Ele faz a sua noiva, é o mesmo modo que Ele faz o seu indivíduo, feito do mesmo material. Quando eu cheguei aqui, desceu. Feito do mesmo material, como Eva foi feita de Adão, uma costela do lado. E a hora que eu li isso daqui, eu chorei na hora. Então eu falei, vou chorar agora para não chorar depois. Então, a hora que eu li, tão simples, irmãos, tão simples, já li isso daqui quantas vezes, mas aí está, Gênesis 2, verso 21 em diante. Eu não achava adjutora diante dele. Deus fez o Adão, você olha assim, mas que tremendo homem que Deus fez. Deus fez um homem e falou para ele: agora põe essa bicharada, dá nome para essa bicharada aí, dá nome. E ele foi dando nome, foi dando nome. Deus tinha um homem ali, numa forma perfeita, que cada bicho que aparecia diante de Adão, ele foi pondo nome, seja sapo, seja girino, seja serpente, seja a coral, seja a caninana, foi dando nome para cada uma, foi dando nome para o leão, foi dando nome para o tigre, ele foi dando nome. Ele viu a grande girafa, a girafa. Deus pegou um homem e diz, dá um nome. Deus não falou para eles, daí vai chamar tal, isso vai chamar tal. Não, você é Deus na terra, rapaz. Dá um nome para isso daí. Dá um nome. Dá um nome. Eu te fiz aqui um Deus. Dá um nome. Não havia queda ainda. Dá um nome para isso. E ele põe, é cavalo. Essa daí é égua. Essa daí é boi. Essa é vaca. E ele foi pondo um nome em tudo. Que coisa tremenda. Aleluia. Ainda tem um tempinho ainda, mano. Glória a Deus, coisa boa. Então, quando eu vejo isso, como Deus pega um homem e diz, faça isso, dá nome para isso daí. E Adão encontrou nome para tudo.
E depois nós depois que caímos, não encontramos mais nada. E Jesus Cristo veio para levantar o caído. Ele diz, olha, aquela imagem que caiu foi a imagem animal, mas eu estou aqui levantando ela outra vez. Porque aquela imagem espiritual não tem jeito de cair. Você sabe que o homem espírito, ele não caiu. Quem caiu foi o homem animal. Foi depois que Deus fez ele do pó da terra que ele caiu. É o homem animal. Aí ele caiu. Mas aquele feito à imagem de Deus nunca caiu. O homem feito à imagem de Deus nunca caiu. Caiu depois que ele tomou a imagem animal. Aí ele caiu. Aí ele pecou. Mas se não tivesse também uma Eva... Oh, irmão, quando eu cheguei nisso daqui foi que eu chorei. A hora que Deus pegou, é tão simples, né? Você diz, pastor, mas você chora à toa? Eu sou tão duro para chorar. Mas a hora que eu cheguei aqui, eu disse, mas só pode ser Deus. Pega uma coisa, faz alguma coisa aqui, faz. Pega um pedaço de pau, faz alguma coisa com vida. Pega um pedaço de osso, faz alguma coisa com vida. Pega. Deus pôs sono em Adão, adormeceu Adão, foi lá e tirou uma costela dele. E fechou o lugar, fez tudo certinho, irmãos. Deus deixou buraco não. Foi lá, deu o maior médico. Ele foi lá, operou Adão, pôs sono em Adão, anestesiou Adão, irmãos. Deus chegou lá, anestesiou Adão. Passou a mão sobre Adão, Adão dormiu. Naquele instante que ele dormiu, ele tirou a costela de Adão, cerrou o lugar, ficou tudo perfeito outra vez. Adão não ia nem perceber. Tudo perfeito outra vez. Aí Deus ficou só com uma costela na mão. É isso que eu gosto. O mesmo material. É o mesmo material. E pegou, tirou do Adão. A costela é material de Adão. E ele pegou aquela costela, de uma costela, Deus fez uma mulher. O homem foi feito do barro, mas Deus pegou a mulher, fez a mulher de uma costela. Ela é um subproduto. Deus pegou do produto, tirou um pedaço do produto, então esse pedaço é subproduto. Ele pegou, tirou um pedaço do produto e ficou com um pedaço na mão. Far-lhe-ei uma adjutora para que esteja mandando nele. Não. Far-lhe-ei uma adjutora para que ele venha pisar nela. Não. Far-lhe-ei uma adjutora para que esteja empurrando ele. Não. Far-lhe-ei uma adjutora para que esteja diante dele. Amém. A hora que ele acordou, aquela mulher bonita, ele podia, de onde saiu uma coisa tão linda dessa? Ele ia ficar admirado. Sabe de onde saiu, Adão? Ela estava dentro de você. Ela é o mesmo material. Dê um nome para ela também. Dá um nome para ela. E ele então chamou-a de varoa, porquanto do varão foi tomado, do mesmo material. Do varão foi tomada. E ali estava aquela mulher linda diante dele. Vamos esquecer um pouco do pecado agora e vamos ver o que Deus fez por nós. O que Deus fez por nós. Deus adormeceu o Filho na cruz. Adormeceu o Filho. E dali Deus pegou 3 coisas para fazer nós. Quando Deus adormeceu Jesus na cruz, ele pegou água, sangue e vida, o Espírito, que ele diz, na tua mão entrego o meu Espírito. Então Deus pegou água, sangue e Espírito. Água porque quando eles enfiaram aquela lança romana no peito dele, saiu água e sangue. E ele diz, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Deus já pegou tudo aquilo na hora. 3 coisas. Deus pegou sangue, água, sangue e vida. A hora que Deus pegou isso em sua mão, ali estava a esposa do Senhor Jesus Cristo. Esta tem o mesmo nome dele.
esta tem a mesma vida dele, esta fala nele, esta ama ele, esta é carne de sua carne, osso de seus ossos. Isso quer dizer, meu irmão, minha irmã, que nós somos palavra da sua palavra. Nós não somos de uma denominação, nós não fomos tirados um pedaço da Batista para fazer a noiva de Cristo. Deus não pegou um pedaço da Assembleia para fazer a noiva de Cristo. Deus não pegou um pedaço da Católica para fazer a noiva de Cristo. Deus não pegou um pedaço de nenhuma igreja. Ele adormeceu o Filho e pegou um pedaço da palavra. Ele pegou água e sangue e vida que jorrava da palavra feito carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele pegou aquele pedaço e fez a sua esposa. Quando formos apresentados a Cristo, irmãos, não vai ter nenhuma decepção. Esta é carne de minha carne, ossos de meus ossos. E ela chamará Jesus Cristo, porquanto de Jesus Cristo foi tomada. Aleluia. O mesmo material. Você não pode chegar lá sem fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Não tem jeito de chegar, e isso daí nada é seu, nada é meu, tudo é do Senhor. Aí está a casa onde Deus mora. Foi ali que eu vi, que grande Deus. Pegar uma costela e fazer uma mulher. Pegar uma costela e fazer uma mulher. E Adão olhou e a amou. Mas antes, Satanás foi lá através da serpente e mostrou para ela: tem um segredo na sua vida, no seu corpo. Existe um segredo que o seu marido não sabe, seu marido não fala para você. Mas eu vou te despertar. E esse foi o segredo em que Roma despertou na igreja, na Eva que caiu lá em Niceia. Tem um segredo, e aquela Eva foi crer, caiu em Niceia. Mas Deus diz: eu vou levantar uma outra igreja. Eu levanto uma que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Essa não será enganada. Eu mando Elias para poder selar tudo isto. Eu mando uma mensagem, será numa era profética, depois que os pentecostais já falaram muito em línguas e curaram enfermos. Eu mando o profeta Elias para restaurar o que os pentecostais não viram, não tiveram, não gozaram do prazer espiritual. Por isso hoje eles estão apenas pulando e gritando. Mas você tem que ter a vida de Deus, que é o Espírito Santo. Não é língua estranha. Pode falar em língua estranha, pode curar enfermos, mas a vida que está em você é o próprio Deus, é o Espírito Santo, o próprio Deus em você, não segunda nem terceira pessoa da Trindade, mas é o próprio Deus, que não existe Santíssima Trindade, é o próprio Deus em você, dizendo: eu sou seu marido. Vamos ficar de pé. Feitos do mesmo material. Aqui estão as coisas que você tem que ter primeiro. Você não pode personificá-las, você não pode imitá-las. Elas têm de ser mandadas por Deus e nascidas de Deus. Imitação só causa confusão. Essas coisas têm que nascer em nós. Essa estatura perfeita. Então você vê aqui, minha irmã, sai daqui pensando nisto. Meu irmão, sai daqui pensando nisto. Deus está formando em mim uma casa para Ele morar. Deus não mora em casa feita por mãos de homens. Deus não mora em casa feita por denominações. Deus não mora em homens e mulheres que têm pensamentos denominacionais. Deus só mora em homens e mulheres que deram lugar para Ele construir essa casa para Ele próprio morar. Deus não é inquilino, lembra disso. Ele é proprietário. Ele constrói para morar. E Ele está construindo em mim e em você para morar. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos a entender que somos do mesmo material do Senhor Jesus. A palavra feita carne, agora esta palavra está nessa carne, fazendo de nós a palavra. Toma-me as mãos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Não precisa ficar em espírito de oração, pode abrir os olhos. O espírito de oração é atenção agora. Minha fé
sustentar, tra questo débil son servidor. Quero as trevas deixar, quero a luz alcançar, pela mão vem guiar-me, Senhor. Deixa Ele te guiar. Vem, Senhor, me guiar, minha fé sustentar. Fraco estou, débil sou, sem vigor. Quero as trevas deixar, quero a luz alcançar, pela mão vem guiar-me, Senhor. Aleluia. Deixe Ele tomar nas suas mãos e te guiar. Se o meu jornalear exigir batalhar, Exige batalhar. laços me Satanás me armar, socorrer-me, ó vem, meu Senhor Salvador, pela mão vem guiar-me ao lar. Quero as trevas deixar, quero a luz alcançar, pela mão vem guiar-me, Senhor. Aleluia. Levanta sua mão ao céu. Deus, guia cada um de nós. Guia-nos. Ainda que eu andasse pelo vale e sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo.